A paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, para agradecer, glorificar o Senhor por mais um dia, nesse trabalho que nós estamos fazendo em prol da obra de Deus. Muitos às vezes estão questionando por que nós estamos fazendo, mas nós estamos fazendo uma campanha, Nós estamos 30 dias orando e passando uma mensagem. Nós estamos nessa campanha, nós estamos quebrando as maldições que são lançadas nesse mês de agosto, Como nós já colocamos os vídeos do começo, agosto o povo fala que é o mês do desgosto, o mês do cachorro louco, o povo tem uma superstição, que aparece bruxas, esse tipo de coisa. E também que não pode mudar, que não pode quebrar espelhos, são várias superstições, que são lançadas na vida das pessoas. Mas nós estamos aqui para quebrar não só as superstições, mas quebrar também juntamente o poder das trevas, libertando do cativo. Nós vamos começar com a palavra, como eu falei, esta semana nós estamos tratando sobre família, filhos, E eu trouxe hoje um versículo aqui que está no Salmo 127, versículo 3, que fala que a herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. Então, Salmo 127, 3. O Senhor não apenas nos confiou, esse cuidado de cuidar deles, mas Ele nos deu uma responsabilidade, uma herança, como eu já disse, é uma coisa que a gente tem que zelar, guardar bem, para não nos destruir nem perder, não é verdade? Então nós temos que dar conta da vida dos nossos filhos diante de Deus, como criamos, como ensinamos. Isso nós temos que fazer com temor no nosso coração, com temor de Deus, porque a formação espiritual deles depende de mim, depende de você, depende de nós. E nós não podemos ser negligentes a isso, amém? Deus está chamando pais para assumir o compromisso de educar, de ministrar na vida dos filhos, de orar. Nós temos essa responsabilidade. Como eu já disse, nós somos autoridade eclesiástica na vida dos nossos filhos. Abaixo de Deus, nós somos a maior autoridade, Então nós temos como a responsabilidade de estar ministrando ao coração deles, falando do amor de Jesus, E até que eles sejam alcançados. Mas também temos a oportunidade que Deus nos deu, amém, de ensiná-los o caminho. E com essa confiança que Deus nos deu, confiando em nós, de cuidar dos nossos filhos, nós temos a responsabilidade também de trabalhar neles enquanto é jovens, Você pode refrear o mal. Hoje em dia, se a gente vê o adolescente, ele se perde muito fácil. É amizades, é rede social, é internet, é jogos violentos, são coisas que não vai edificar o seu filho, não vai dar crescimento, muito pelo contrário, vai ser autodestrutivo na vida deles. E hoje você tem a oportunidade de estar trabalhando com eles, aconselhando, ter reprovação naquilo que eles estão fazendo de errado e até mesmo correção. Ah, pastor, mas está dizendo que vai para me corrigir meu filho? Sim, a Bíblia nos dá esse direito. A palavra do Senhor diz em Provérbios 12, 24, aquele que poupa a vara odeia o seu filho, mas aquele que ama o seu filho o disciplina desde cedo. Então nós temos essa responsabilidade de exigir. Então nós temos essa responsabilidade de exigir do nosso filho, o respeito, a obediência, a atenção e também temos que dar a educação necessária, Como eu falei no vídeo anterior, se o seu filho está errando, fazendo coisa errada, a culpa não é 100% dele, é sua, porque muitas das vezes foi negligente, na correção. Muitas pessoas olham assim e falam, vou esperar ele crescer, e aí eu vou ensinar o que é certo e errado. Esse não é um dos métodos certos, É um dos métodos mais errados. Muitos usam, mas é um dos mais errados, porque a Bíblia diz que nós temos que ensinar a criança, na fase de crescimento, ensinar nossos filhos, para não ter esse medo de contrariar eles, mas ensinar eles a contrariar o mal e respeitar e honrar vocês, amém? Então, quantas vezes nós ficamos com medo de causar trauma, esquece o principal, que dá a educação e que se recebe em casa e não na escola. E tem pais que é assim, Acho que depois que for para a escola ele melhorará isso e aquilo outro.
E não é. Às vezes tem pai que cede ao choro, não aguenta ver o filho chorando ali, mas não ensina limite. Quer dizer, dá resposta ao choro, mas ele não respeita você. Você não tem a atenção dele para te honrar, para te respeitar. Não como um pai agressor, uma mãe agressora, porque corrigir é uma coisa, agredir é outra. Então cabe a nós corrigir, pôr o não na hora certa. Se o menino tá dando birra, querendo alguma coisa, se não pode, é um não, né? E não o choro dele trazer para nós ali, como diz, coabir nós a fazer o que eles querem. E não é isso. Eles fazem o que os pais querem, o que o pai ensina, amém? A educação principal, ela vem de dentro de casa. É lá, a própria palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, instrui o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pode até dar uma escapadinha, mas não vai se desviar, porque foi criado na doutrina, foi criado na palavra, foi ensinado a honrar, foi ensinado a respeitar, foi ensinado, como eu disse antes, é chamar o pai, a mãe de senhora, é dar bênção, é saber limitar o filho, amém? E essa responsabilidade direta desse trabalho, ela pertence ao pai, à mãe, né? Não é nenhum outro sozinho, não. Mas meu filho não tem um pai junto, não tem um pai presente, mas é uma responsabilidade dele, né? Se você tiver oportunidade, coloca ali, divide o seu jugo com o pai. Mas se não tiver, usa da autoridade de mãe, só que de forma dobrada, porque você tem que pensar que você tem que usar a sua autoridade, uma autoridade como se fosse pai. O cuidado tem que ser dobrado, porque filhos criados com pais separados são filhos revoltados, são filhos propícios, né, a cair cedo no mundo, nas coisas erradas. Mas no momento que tem uma mãe sábia, que tem um pai sábio, que instrui ele na palavra de Deus, que coloca neles a responsabilidade, né, de estar ali acreditando, caminhando no que é certo, seus filhos vão tomar uma nova conduta na vida, aleluia. Os filhos, eles exigem muita atenção dos pais, e hoje é o que os pais pouco têm, né? Os pais querem terceirizar a educação para a escola, para babá, para televisão, para rede social, para filmes infantis, né? Para filmes infantis, ele quer terceirizar, e não é por aí. Nós precisamos gastar tempo com nossos filhos. Gastar tempo com seu filho é um mandamento bíblico também, que se encontra em Deuteronômio 4:10, que o Senhor fala assim: não te esqueça do dia em que estiverem perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer todos os dias na terra que viver, e as ensinará aos seus filhos, amém? Não deixa seu filho sem ensino, mas ensina. Hoje em dia, o que tem mais acontecido com nossos jovens e adolescentes, sabe o que é? Uma linguagem errada, como coisa assim que eles falam lá com os coleguinhas e acham que pode trazer para dentro de casa, né? Esses dias mesmo, eu vi um adolescente chamar a avó, velho, as coisas é assim, quer dizer, olha o nível que chega a situação do linguajar dos nossos jovens, como tem sido comprometido a mente, a intenção deles, o vocabulário deles, né? Então nós temos que incentivar nossos filhos a ter palavras sadias, né? Incentivar nossos filhos a ser crianças diferentes, a não fazer uso de palavras de baixo calão, né? Palavras grossas que não condiz com uma palavra de quem é um servo de Deus, ou mesmo de quem quer temer a Deus. Não, mas eu não sou crente. Não tem importância. Você faça seu filho com um caráter diferenciado, amém? Todos que olhar para ele vai ver a diferença, pelo menos para que ele possa estar cumprindo a palavra de Deus, que diz em Colossenses 3:8, mas agora despejai-vos de toda ira, cólera, malícia e maledicência, de palavras torpes de vossa boca. Então, nós, como responsável pelos filhos, nós deveremos ensinar o valor do trabalho duro, o valor do que você trabalha, do que você está lá trazendo para dentro de casa, como você rege a sua casa, no amor, no zelo, amém? É nisso que nós temos que pensar. A Bíblia também, Provérbios 19:18, fala: disciplina o teu filho enquanto existe esperança, e não permita que a sua alma seja indulgente com o seu choro, né? Quantas vezes
os pais estão chorando. Hoje, enquanto eu falo com você aqui, tem pais chorando, com filhos envolvidos nas drogas, nos tráficos, com filhos envolvidos em coisas erradas, ou às vezes nem sabem onde estão os filhos. São coisas que estão contaminando, bagunçando a vida, e você tem autoridade, tanto eclesiástica quanto natural, que é de pai e mãe sobre a vida dos teus filhos, amém? Mas para que você conquiste eles, para que eles te respeitem, para que eles te obedeçam, cumpra a palavra de Deus de Salmo 78:4, que diz: não encubras dos teus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a força e as maravilhas que ele fez. Ele tem que temer primeiro quem? A Deus, e depois você. Então, quantas vezes nós queremos que nossos filhos temam a nós, obedece, respeita, mas ele vê Deus na sua vida, como ele tem visto você? Não que você vire um coleguinha dele, mas que você saiba disciplinar, você falar do amor de Deus, do promessa de Deus, do que Deus tem, da mudança de Deus, dos livramentos de Deus, e essa criança sempre crescer, sabendo que tem um pai, além do pai terreno, olhando para ele, amém? E é ensinando, e é dessa forma que é importante que nós possamos levar eles a conhecer a obra de Deus e guardar nossos filhos na presença do Senhor, amém? Vamos orar? Nossa oração diária, diga assim: Senhor, peço sabedoria para eu cuidar da herança que o Senhor me confiou. Eu quebro, na autoridade do nome do Senhor Jesus, toda maldição lançada na vida deles, no nome do Senhor Jesus. Eu desligo os meus filhos das maldições de palavra, de atitude, e os ligo ao Espírito Santo de Deus e os guardo na presença do Deus vivo, consagrando ao Senhor os meus filhos como filhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa semana estaremos ainda na sexta e no sábado com a palavra sobre família. No domingo, no sábado, nós fazemos uma retrospectiva de tudo quanto falamos, e no domingo entraremos com uma nova mensagem, amém? Um abraço. Não deixe, irmãos, de clicar aí, não deixe, irmãos, de se inscrever neste canal. Ajuda a divulgar, compartilhe essa mensagem, né? Comenta ali, faça mesmo com que as pessoas conheçam o poder do livramento, da libertação. Nós vamos estar falando daqui a pouco das atitudes dos pais grosseiros também, daquilo que eles às vezes quer tratar os filhos com ignorância e ao invés de ganhá-los para o Senhor tem afastado. Então compartilhe essa mensagem, eu sei que Deus tem algo novo para a sua vida. Um abraço e até lá. Paz do Senhor.